Olá, meu nome é Iago Furtado Peters, sou do curso de Formação Pedagógica e Informática do grupo Uniaselv. Essa disciplina que está sendo elaborada, essa videoaula, é o estágio curricular supervisionado. Esse estágio, ele vai ser destinado para os oitavos anos do ensino fundamental e foi elaborado juntamente com o projeto de extensão. O projeto de extensão escolhido foi a avaliação da atividade remota. Dentro desse projeto, a disciplina de Geografia foi escolhida como tema central e Informática, né? Utilizando elementos da informática, como sites, questionários, para avaliação de vocês, alunos. Então, vamos lá. Começaremos falando dos imigrantes e o primeiro tema é do mundo para o meu município. Esse tema tem como objetivo de conhecer a ancestralidade dos imigrantes, as habilidades, as influências que trouxeram ele para o nosso município. O mapa Imigrantes no Brasil, elaborado pela ONG Centro de Direitos Humanos e Cidadania dos Imigrantes, esse mapa revela as origens dos imigrantes que vivem no Brasil. A partir da percepção desse mapa e a legenda de informações, espera-se que vocês percebam de onde vem a maioria dos imigrantes no Brasil, né? Por exemplo, origem portuguesa, japonesa, italiana, espanhola, boliviana. É também importante ressaltar que esses números se referem aos estrangeiros que vieram para o Brasil, morar no Brasil. Então, não contamos com os descendentes nascidos no Brasil, né? Nesse caso, o contingente populacional desse grupo seria muito maior. Segundo dados da ONU, Organizações das Nações Unidas e da Polícia Federal, menos de 1% da população brasileira é composta de imigrantes, mesmo levando em consideração o grande contingente de bolivianos, haitianos, sírios, venezuelanos e entre outros, que integram o nosso país desde 2010. Com esses números, né, no século 1920, aproximadamente 5% da população residia no Brasil. Era formada de estrangeiros. Então, 5% da população do Brasil era estrangeiros. Enquanto o censo demográfico de 2010, essa proporção era bem menor, de 0,4%. Em seguida, temos uma foto do Monumento Nacional dos Imigrantes de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Foi construído na década de 1950, que homenageia os diferentes grupos de imigrantes que contribuíam para o desenvolvimento no município de Caxias do Sul e do Brasil. O ano de 1975 faz a referência aos primeiros grupos de imigrantes que chegaram à região. Então, quais as evidências de fluxo migratório que existem no nosso município? Onde vocês residem? Vamos refletir um pouco sobre os elementos que estão no nosso redor, como a paisagem local, a arquitetura, ou os costumes da região, como a culinária, as festas, celebrações religiosas. Podemos discutir também o nome das ruas, os estabelecimentos comerciais, das famílias estrangeiras, ou edifícios públicos que levam o nome de pessoas de famílias imigrantes, por exemplo, escolas ou hospitais, e fazer uma reflexão, fazendo uma pequena pesquisa. Após a reflexão sobre o nosso contexto, onde moramos, e a estrutura, dentre outras características, podemos fazer um exercício que seria o mapa conceitual, onde nós vamos alencar todas as características e origens. Esses mapas conceituais foram elaborados na década de 1970 por Joseph Novak. E ele se torna uma metodologia ativa que facilita a aprendizagem e que permite para vocês estabelecerem relações significativas entre o conceito de fenômeno e os estudantes. Então, que tal a gente aprender um pouquinho mais sobre os mapas conceituais? A seguir, veja essa videoaula sobre a explicação do que é um mapa conceitual
e se surpreenda aprendendo com o vídeo. Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina Psicologia de Aprendizagem e eu, nesse módulo de 4 aulas, vou discutir com você um pouco mais sobre os mapas conceituais. Eu sou o professor Paulo Correia, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades USP-Leste e trabalho há mais de 10 anos com mapas conceituais. Vamos agora olhar rapidamente o percurso que será cumprido nas próximas quatro aulas. Primeiro, nós vamos discutir o que são os mapas conceituais e quais os benefícios que ele pode trazer como um organizador gráfico para representar o conhecimento. Depois disso, nós vamos ver como elaborar mapas conceituais que representem o conhecimento que a gente tem visando a comunicação, ou seja, apresentar de forma organizada e sistematizada o conhecimento que a gente tem para outras pessoas. Num terceiro momento, nós vamos discutir como é possível melhorar os mapas conceituais que a gente faz, ou seja, há uma série de técnicas e estratégias que é possível o mapeador utilizar para deixar os seus mapas conceituais claros e bastante fáceis para serem compartilhados. E por fim, nós vamos discutir uma aplicação bastante interessante dos mapas conceituais, que é a colaboração, ou seja, como os mapas conceituais podem ser utilizados para sustentar um processo colaborativo. Agora, nós vamos até a lousa e vamos fazer uma linha do tempo para que esse percurso fique representado de uma maneira bastante clara. Então, eu construí uma linha do tempo para que a gente consiga enxergar melhor o percurso ao longo dessas próximas 4 aulas. Então, há uma marcação para aula 1, 2, 3 e 4. E agora, para a gente ter uma ideia geral do que está por vir, eu vou pontuar os conceitos principais de cada um dos nossos encontros. Na aula 1, nós vamos destacar o conceito de proposição. Na aula 2, nós vamos destacar o conceito de elaboração, porque nós vamos criar um mapa conceitual. Já na aula 3, nós revisaremos o mapa conceitual elaborado. Então, o conceito-chave dessa aula será revisão. E por fim, na última aula, nós veremos uma aplicação do mapeamento conceitual e nós vamos acoplar os mapas conceituais num processo de colaboração. Esse percurso descreve em linhas gerais o que está por vir nas próximas 4 videoaulas. Vamos então agora nos deter especificamente sobre os objetivos dessa primeira aula. Nessa primeira aula, nós iremos compreender os mapas conceituais como um tipo de organizador gráfico e nós vamos ver que, no caso dos mapas conceituais, as proposições têm um valor enorme, porque as proposições são os elementos que tornam explícitas as relações conceituais que eu quero expressar. Pensando um pouco melhor nos organizadores gráficos, nós vamos perceber que eles estão à nossa volta nos mais diferentes formatos, numa tentativa de combinar imagem e conteúdo na forma de textos. Essa tentativa visa tornar mais fácil a assimilação de uma grande quantidade de conteúdos. E agora eu vou exemplificar isso mostrando 3 tipos bastante usuais de organizadores gráficos. Esse primeiro, que está projetado aqui na tela, mostra, um infográfico que representa tudo aquilo que é publicado na internet em 1 minuto. Então é muito fácil você perceber, ao explorar esse infográfico, que a quantidade de informação online aumenta de uma forma quase que inimaginável. Vou exemplificar isso mostrando que no YouTube você tem 72 horas de vídeo sendo uploads, na forma de uploads por minuto, acrescentando então um repertório enorme de vídeos que está disponível nessa plataforma. No caso do Google, você tem 2 milhões de buscas a cada minuto no Google. E por fim, no Facebook, você tem 1,8 milhões de likes a cada minuto.
Então veja que nesse formato a informação fica mais amigável, é mais fácil de você combinar várias informações e permitir que o sujeito que está vendo este infográfico, né, se aproprie dessa informação. Então ele começa a ter uma ideia bastante geral de que a informação online é publicada numa velocidade assustadora e ela pode ser publicada em várias plataformas diferentes. Além dos infográficos, nós temos um mapa que é bastante comum e que é chamado de mapa mental. O mapa mental ele tem uma carga pictórica bastante grande, como a gente pode ver aqui na tela, e ele também combina algumas palavras-chave, alguns conceitos ou até algumas expressões para descrever um determinado tema. Aqui na tela a gente tem um exemplo que está disponível na internet, está em inglês, mas o que vale aqui é a apresentação deste organizador gráfico, muito menos que o seu próprio conteúdo. Mas a gente pode verificar que a gestão de tempo é o ponto central desse mapa mental. Então, a tentativa deste autor é colocar próximos, associar conceitos relevantes para explicar a gestão de tempo. E a partir deste conceito que está no centro do mapa mental, você começa a criar ramificações para hierarquicamente organizar conteúdos que detalhem o conhecimento sobre gestão de tempo. Eu vou ilustrar aqui uma parte específica desse mapa mental. Por exemplo, em termos de clareza, motivação e simplificação, você, por exemplo, tem não só esta ramificação, como também imagens. Por exemplo, a imagem de um gato, que ora está nervoso, arisco, e ora está calmo. Então, a gente consegue ver que nesse tipo de organizador, que são os mapas mentais, há uma associação de conceitos, expressões ou palavras-chave, e há também um uso bastante rico de elementos visuais, né, como as cores e as imagens, tudo isso para ajudar a organizar e descrever aquilo que o mapeador sabe sobre gestão de tempo. Agora, há um ponto que merece ser destacado, que é o caráter idiosincrático desta ferramenta. Ou seja, percebam que somente o autor desse mapa mental sabe o que aquele gato faz ali perto da clareza. Eu não tenho a menor ideia. Aquilo é uma representação que está na cabeça de quem faz o mapa mental, e o mapa mental por si só não tem uma carga de informação explícita que me permita fazer essa interpretação. Então, se a gente olhar mapas mentais de uma maneira geral, eles funcionam muito bem para associar ideias, mas eles não conseguem revelar exatamente aquilo que estava na cabeça do elaborador do mapa. Então você tem nessa ferramenta uma virtude que é a associação de conceitos relevantes. Os mapas mentais, por exemplo, são muito poderosos para fazer brainstormings, né? Levantamentos de ideias, mas eles são muito pouco eficientes para revelar o entendimento conceitual que eu tenho sobre um dado tema. Essa terceira estrutura já tem o aspecto visual daquilo que nós vamos trabalhar nessas aulas da disciplina, que são os mapas conceituais. Percebam que os conceitos estão contidos em caixas, e essas caixas são ligadas por setas. As setas indicam um sentido de leitura, e até esse ponto eu tenho algo muito parecido com os mapas mentais. Ou seja, eu tenho uma associação de conceitos, eu tenho os conceitos em caixas, eu tenho flechas que indicam um sentido de leitura, mas até agora eu não tenho a relação conceitual. Novamente, eu tenho um problema. Eu imagino que, para quem elaborou esse mapa conceitual, os próprios mapas conceituais têm alguma relação com a comunicação. E essa relação com a comunicação, ela passa por proposições e clareza. Mas percebam, os pontos de interrogação questionam quais são as relações conceituais entre esses conceitos. Então, o próximo slide, que é esse que eu apresento agora, ele revela a essência do mapa conceitual. O mapa conceitual ele é um organizador gráfico, mas é um organizador gráfico que é construído para favorecer a transmissão das relações conceituais do mapeador. Então, eu troco aqueles pontos de interrogação por frases de ligação que contêm um verbo.
E agora eu começo a ler o mapa conceitual a partir das suas proposições. E vocês vão perceber que cada proposição carrega um conteúdo semântico claro, preciso, que é passível de um julgamento. Você pode avaliar se está certo ou se está errado, e se o conteúdo revelado faz parte ou não, se ele é conveniente ou não ao tema que está em debate. Então aqui eu tenho uma primeira diferença que é bastante importante para os mapas conceituais eu defino uma questão focal, eu defino uma pergunta focal e isso vai orientar a construção do mapa conceitual. Neste caso eu vou usar como exemplo a seguinte pergunta focal: como os mapas conceituais ajudam a comunicação? E a partir de agora, eu vou ler as proposições desse mapa conceitual, seguindo a numeração que está no slide. Então, os mapas conceituais facilitam o pensamento sistêmico. Percebam que mapas conceituais facilitam o pensamento sistêmico é um conteúdo semanticamente claro e preciso. Eu entendo o que foi dito, eu entendo o que está representado e eu, que posso não ser um mapeador, sou capaz de fazer um julgamento sobre a correção e a clareza deste conteúdo. Esta é a virtude do mapa conceitual. Ele expressa, por meio dessa estrutura que eu chamo de proposição, algo que é claro. E é claro porque o conteúdo é revelado a partir da relação conceitual expressa com um verbo no termo de ligação. Mas para ficar mais fácil, vamos ler o restante do mapa conceitual para que você se familiarize com esse tipo de organização do conhecimento. Os mapas conceituais facilitam o pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico é a busca de relações entre parte. Pensamento sistêmico é a busca de relações entre o todo. Parte e todo aqui atuam num jogo que acabam revelando o pensamento sistêmico e o mapa ajuda nisso. Os mapas conceituais apresentam proposições, e as proposições garantem clareza, e a clareza favorece a comunicação. Veja que agora há uma relação conceitual, ou um conjunto delas, para explicar a relação dos mapas conceituais com a comunicação. E isso é o valor do mapa conceitual. Se antes havia só uma mera associação, agora você tem um conteúdo de relações para poder analisar. Por fim, as proposições, que são as unidades fundamentais do mapa conceitual, elas contêm um conceito inicial, contêm um termo de ligação e contêm um conceito final. O termo de ligação é aquele conteúdo com um verbo que explicita e explica, melhor dizendo, a relação entre o conceito inicial e o conceito final. Mais um exemplo de mapa conceitual, já nessa primeira aula, vamos entender melhor o conceito de proposições, que é o que diferencia o mapa conceitual dos outros organizadores gráficos, utilizando o mapa conceitual sobre as proposições. Antes de mais nada, só vamos lembrar que o que é uma proposição? Ela é este conjunto que aparece aqui embaixo, formado por um conceito inicial, uma frase de ligação, que a rigor é uma oração, porque precisa conter um verbo, e esta frase de ligação, esta oração, externaliza a relação conceitual entre o conceito inicial e o conceito final, por isso é importante indicar o sentido de leitura. Se a gente quiser entender melhor o que são as proposições, eu poderia, por exemplo, dar uma breve definição disso, ou eu posso revelar o que eu sei sobre proposições na forma de um mapa conceitual. Então, nesse slide, nós temos um mapa que explica o que são as proposições. Proposições explicitam a relação entre conceitos. Os conceitos são regularidades percebidas em objetos ou eventos. As proposições devem conter alto grau de clareza semântica. E a clareza semântica é garantida quando a frase de ligação apresenta um verbo. Proposições podem conter erros conceituais, e os erros conceituais podem ser identificados e corrigidos. E com essa parte final do mapa conceitual, sobre proposições, nós já notamos o valor que esse tipo de organizador gráfico pode ter em sala de aula. Não é porque você fez um mapa conceitual, externalizando que você sabe que tudo estará correto. Você pode ter imprecisões conceituais. Agora,
Ao elaborar um mapa sobre o que você está estudando, essas imperfeições, esses erros vão ficar claros. E isso vai ajudar o professor ou a outra pessoa a identificar essas limitações e esses equívocos e a providenciar estratégias ou métodos para uma correção. A gente pode pensar, num contexto de sala de aula, que o mapa conceitual passa a ser uma indicação daquilo que eu tenho que estudar mais ou do que aquilo que eu posso estudar agora que eu já domino um dado conteúdo. Para terminar esta aula, nós vamos avaliar um conjunto de proposições. As proposições são as unidades fundamentais do mapa e esse é o conceito mais importante dessa aula sobre mapas conceituais. Então, a pergunta que você tem que se fazer sempre que você ler uma proposição é: ela está certa? Ela está clara? Então veja, aqui eu vou começar a construir relações entre chocolate e alimento. Esse número 1 indica uma mera associação, uma vez que não há explicação sobre a relação conceitual. O sujeito sabe que chocolate tem alguma relação com alimento, mas ele não mostra qual é. No próximo item, o número 2, ele usa uma conjunção, chocolate e alimento. Perceba, você consegue concordar chocolate e alimento? Não parece que está faltando algo para essa informação ser revelada de forma clara? Esse é exatamente o caso, e ele ocorre porque aqui não há um verbo. O termo de ligação só tem uma conjunção. Agora, chocolate é alimento. Basta um acento agudo no E para que a gente consiga inserir um verbo. E chocolate é alimento é uma mensagem clara. Podemos discutir se ele é ou não, mas isso já garante que a comunicação da relação conceitual foi feita com sucesso. E vejam que pequenas variações no termo de ligação permitem mudar drasticamente o conteúdo da proposição. Por exemplo, chocolate não é alimento. Chocolate é um bom alimento. Chocolate é um mau alimento. Chocolate foi alimento. E isso é curioso, né? Porque às vezes o tempo verbal também é um sinalizador de correção conceitual. Chocolate foi alimento? Ou chocolate ainda é um alimento até os dias de hoje? Então perceba que o tempo verbal aqui indicaria uma pequena imprecisão conceitual. Chocolate será alimento? Chocolate pode ser alimento? E chocolate deve ser alimento. Então veja que o verbo faz toda a diferença e que pequenas alterações no termo de ligação, ou seja, nessa mensagem que está dentro da seta, geram uma alteração profunda no conteúdo que eu estou expressando por meio de proposições. Agora, com a ideia da elaboração de um mapa conceitual, regido sobre o seu sobrenome, a gente já pode ter uma noção do parentesco, da localidade, de onde você veio. Então, qual é a origem do seu sobrenome? Descubra comigo. Vamos lá. Para descobrir a nossa origem do sobrenome, podemos apontar a nossa câmera do celular para o QR Code na tela ou podemos entrar no navegador do seu celular ou do seu computador. Então vamos lá. Eu vou entrar no meu navegador. O navegador do Google. Então aqui abrimos o navegador, colocamos aqui na busca a origem do meu sobrenome, fazemos a busca. Vai aparecer os resultados, como vocês veem aqui. E o primeiro site ali, do Family Secret, você clica, que é aqui que nós vamos realizar nossa pesquisa. Então aqui você pode colocar o seu sobrenome, no caso o meu já está aqui. Eu vou fazer a busca. E aqui está a página encontrada, o meu sobrenome. Então no Brasil, 7.956 e assim vai. Estados Unidos, Portugal. Assim que você acessar esse site, você pode fazer o download do infograma. Então você vai apertar, faz o download, depois você abre e aqui está os dados, certinho do seu sobrenome e os locais. Com base nesse infograma aqui você pode fazer o seu mapa conceitual, Tem um modelo já disponível aqui nos slides para vocês fazerem, beleza? Essa videoaula tem como objetivo facilitar o produto virtual, que seria a avaliação de vocês, alunos. Então, elaboramos uma proposta de atividade para vocês realizarem a avaliação.
Primeiramente, nós criaremos uma conta no e-mail da Google. Em seguida, você irá responder algumas perguntas do questionário referente ao material aqui dessa videoaula, que é no Google Forms. E em seguida, a elaboração do mapa conceitual sobre o seu sobrenome. Então vamos lá. A construção da atividade. A seguir, vamos à etapa da criação do e-mail. Precisamos do e-mail para acessar o Google Forms, que é o nosso método de avaliação. Então, para conseguirmos acessar o Google Forms, precisaremos criar um e-mail, acessando o link disponível na página. Você clicará no link, aparecerá essa página pedindo para você criar uma conta. Você clica em criar conta, aparecerá outra página para você colocar os seus dados e o seu login para assim poder ter acesso ao seu e-mail feito. Após o término da criação do e-mail, você selecionará uma conta, que será a sua conta que você fez, para entrar na caixa de entrada, na caixa de saída do e-mail, onde você tem a plataforma lá da Google, que é o Google E-mail. Agora você já tem um e-mail, parabéns! O questionário será usado para responder as questões, então você precisa clicar nesse link, vai ser direcionado para o aplicativo do Google Forms, que abrirá com o seu e-mail. Irá abrir nessa página aqui, onde temos o conteúdo e as perguntas. Você tem que responder e enviar para o professor. Após você responder, temos aqui um exemplo de mapa conceitual. Dentro do questionário, tem a parte que você vai elaborar um mapa conceitual, podendo ser ele feito numa folha 4, feito numa cartolina, feito no material que é mais acessível para vocês, pela questão do distanciamento. Você também pode fazer ele pelo Word ou por algum aplicativo que você ache mais rápido, mais fácil, que você consiga mexer melhor. Então temos um exemplo no meu sobrenome, Então os países de origem, são os 3 países ali, com a população, as setinhas indicando. E esse é o mapa, a proposta da elaboração do mapa conceitual. As referências. E muito obrigado pela atenção de todos. Espero que isso tenha sido proveitoso. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no meu e-mail. Ok? Muito obrigado.
obrigado.